Muito bem, eu já estou aqui na nossa outra parte do estúdio, junto com o professor Adriano Oliveira, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, nosso convidado do Sempre UFG de hoje. Estamos no cenário composto por 2 sofás, eu estou sentado aqui no sofá azul, que é menor, e ele está aqui do meu lado direito, em um sofá maior, na cor branca. O professor Adriano se descreve como homem negro, tem cabelos crespos, usa barba e óculos arredondados. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cássio. Bom dia a todos e todas. Que bom tê-lo aqui para a gente falar sobre essa trajetória aqui dentro da UFG. Quando foi que começou, professor? Essa história começa em 2011, quando eu chego aqui na universidade por um processo de redistribuição para trabalhar nessa universidade que eu já conhecia e reconhecia a importância dela no Cerrado e no Brasil. Por isso a escolha dela? Sem dúvidas. Eu sou da geografia, né? E a geografia goiana, ela sempre teve um destaque nacional, né? E isso, até por conta da experiência que eu tinha tido anteriormente aqui no interior do estado, no município de Rio Verde, eu fiquei motivado a vir para cá por conta das redes de pesquisa que eu já conhecia e também dos laços de amizade que havia sido constituído previamente na geografia. E o senhor é de onde? Eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Presidente Prudente, que tem a universidade onde eu me formei. Eu fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na Unesp, no campus de Presidente Prudente, que é a Universidade Estadual Paulista. E de lá eu pude fazer essa mediação com o mundo da geografia brasileira e conhecer um pouco do que vinha sendo feito aqui no Cerrado. E o senhor fala sobre essa questão da escolha da UFG por conta da rede de contatos, por conta do que é estudado por aqui, por toda essa gama de conhecimentos que já existiam. Mas o que foi possível desenvolver durante esse período que o senhor está aqui? Cássio, são 14 anos de história nessa universidade, tempo, né? Parece pouco, mas de fato é uma trajetória bastante expressiva quando a gente olha pelo retrovisor. Foram muitas pesquisas, atividades de extensão, mas também experiência de orientação, né? E vir para a UFG me permitiu construir uma trajetória sólida do ponto de vista tanto teórico quanto metodológico, mas fundamentalmente do ponto de vista do amadurecimento pessoal. O Cerrado e as suas gentes, né, que a gente costuma dizer, ele nos oportuniza estar em contato com uma diversidade, tanto do ponto de vista do bioma, quanto do ponto de vista das pessoas. E aqui, a minha trajetória ela está muito atrelada a experiências com territórios quilombolas, com assentamentos de reforma agrária, com camponeses de uma forma geral, que é por onde eu caminho, né? Tanto do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão. Desde então, essa universidade e essas pessoas com as quais eu me relaciono, interna e externamente, têm permitido construir uma trajetória muito próxima, né? A gente costuma dizer, né, a geografia ela é marcada muito pela atividade de campo. Uhum. E o que nós sempre dizemos, a partir até de um ilustre geógrafo, o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que infelizmente nos deixou recentemente, ele sempre nos convidava a fazer uma geografia mais no campo do que no campus. Obviamente que é possível fazer e é necessário se fazer uma ciência a partir dos nossos gabinetes, a partir dos nossos laboratórios, mas o que efetivamente nos torna melhores do ponto de vista da ciência e do ponto de vista pessoal é o campo. É estar em contato com as pessoas, é aprender com essas pessoas. Uma das questões que a gente sempre frisa, Cássio, aos orientandos, aos colegas, aos momentos que a gente faz interlocução com a sociedade em geral, é que a gente não faz pesquisa, a gente não faz extensão tendo essas pessoas como objetos, mas sim como sujeitos. Então a gente não faz pesquisa e extensão pelas pessoas, e sim com as pessoas. Acho que quando a gente gira essa chave, nós damos um salto muito importante na construção da ciência geográfica, na construção e inclusive na forma como a universidade se coloca para a sociedade. Acho que esse é um aspecto fundamental. Nós vivemos uma conjuntura em que há uma espécie de estranhamento, né, por conta de fake news e etc. E eu acho que nós precisamos comunicar melhor sobre a universidade. E quando a gente exerce essa tarefa próxima à comunidade, eu acho que a gente dá um salto qualitativo para, inclusive,
desconstruir os muros que existem, né? Porque Claro. para muitas pessoas a universidade ainda é muito apartada da sociedade. E essa relação de proximidade, de construir junto com as pessoas, eu acho que permite derrubar essas barreiras e nos tornarmos melhores. Quando o senhor fala desse trabalho em campo, eu posso compreender até fazendo uma relação com o jornalismo, né? Quando a gente vai em campo fazer uma reportagem, de fato a gente tem ali um material muito mais abrangente, um material que de fato tem um peso muito maior, né? Por estar ligado justamente com esses sujeitos que vivem essa história, vivem ali aquele local onde a gente vai para buscar essa notícia. Então o senhor, da mesma maneira, quando vai fazer uma pesquisa em campo também tem esse ganho, né? No sentido da vivência mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, nós desconstruímos os estereótipos também que se tem. Às vezes as pessoas, por exemplo, nós lidamos muito com o universo camponês, né, de uma forma geral. E aí eu falo de quilombolas, de assentados e tudo. E quando a gente visita essas pessoas, visita os lugares onde vivem, os lugares onde produzem, por exemplo, a gente identifica uma potência muito grande do ponto de vista do que a produção que elas fazem representa para o nosso país, do ponto de vista de produção de comida saudável, da produção de geração de renda, né? Então, eu acho que isso oportuniza a melhoria, né? E aí, Cássio, eu acho que é um aspecto importante que a universidade também, a UFG nos permitiu e tem nos permitido, também se relacionar com outras instâncias da sociedade, né? Pela UFG, eu também tive a oportunidade de estar recentemente, entre 2023 e 2024, como assessor do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, o MDA. E pelo Ministério eu também pude atuar de uma outra perspectiva, né? Porque aqui na universidade nós costumamos fazer o diagnóstico, o monitoramento, por exemplo, de políticas públicas. E no Ministério eu pude ajudar a formular políticas públicas e a forma como que isso se coloca para nós do ponto de vista do desafio. E do próprio tempo que se demanda, que é um tempo muito mais imediato, também permitiu requalificar a minha atuação docente, a minha atuação como pesquisador, a minha atuação como extensionista. Professor, eu fico muito feliz de poder compartilhar com o nosso público uma trajetória marcada por tanto êxito, e assim como dos nossos outros professores aqui da universidade, tanto que esse quadro é justamente para divulgar esse trabalho que é executado e essa troca de ganhos, né, dos pesquisadores que estão aqui na universidade, e a universidade só se tornou o que se tornou por conta de ter todo esse corpo acadêmico mesmo. Quero aqui agradecer ao professor Adriano Oliveira, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu agradeço pela oportunidade e convido vocês a conhecer um pouco mais o trabalho do IESA, a geografia do IESA, e estamos à disposição. Muito obrigado.